Eu vou deixar em mudo. Quando alguém quiser fazer uma pergunta, ou cada um deixa o seu em mudo. É só avisar. É para ser um bate-papo, mas se não fica muito ruído, se entrar mais gente. Aqui. Então, bem-vindos todos. Esse é o quarto seminário online. Teve um primeiro sobre introdução ao mindfulness, mas a gente também vai falar um pouquinho, né, porque tem muita gente que não acompanhou os outros. Aí tinha um específico sobre mindfulness e ansiedade, e um sobre mindfulness com o manejo de estresse. Então, hoje a gente vai falar como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Alguém se percebe, pode até responder no chat ou levantar a mão, alguém se percebe no piloto automático, muitas vezes? Fala, nossa, comi nem lembro o quê, cheguei em algum lugar, não sei como, né, tá fazendo as coisas sem prestar atenção. Isso acontece com alguém? Então, a ideia é que com a prática de mindfulness, a gente consiga sair desse piloto automático e estar mais presente naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está num lugar ou numa situação só de corpo presente, né? E a mente está vagueando por aí, lembrando de coisas que já fez, do que eu quero fazer, ou dando uma viajada mesmo. Então, o mindfulness, ele é um convite para a gente sempre estar voltando para esse momento presente, né? Se eu estou conversando com alguém, eu estou conversando com alguém e sei o que está acontecendo, se eu estou comendo, é assim. Então, a gente vai detalhar mais essas situações. Então, para a gente acabar de chegar aqui no momento presente, aqui no nosso encontro, vou convidar vocês para a gente fazer uma breve prática de mindfulness. Então, possível sentar mais na ponta da cadeira, sentindo os pés bem apoiados no chão e fechando os olhos, se for possível ou confortável. Você pode iniciar essa prática fazendo uma ou duas inspirações mais profundas. E notando como você está nesse momento. Que sensações estão presentes no seu corpo? Emoções, pensamentos. Sem o desejo de mudar nada, somente com essa curiosidade e abertura para perceber o que está presente nesse momento. Trazendo agora a sua atenção para a respiração. Talvez levando a atenção para o abdômen. Notando nas sensações do corpo,
na região do abdômen. Sentindo as paredes abdominais expandindo na inspiração e contraindo na expiração. E novamente. Inspirando, sabendo que você está inspirando. Expirando, com atenção nesse momento. E agora você pode expandir a sua atenção e sentir o corpo respirando. O abdômen, o tórax, o ar entrando pelas narinas, a pele do seu corpo respirando. Todas as sensações do corpo, da respiração. Expandindo para perceber o que está ao seu redor. Talvez os sons no ambiente, a temperatura. E ao ouvir o sino, pode fazer algum pequeno movimento que o seu corpo precisar, talvez até se espreguiçar. E abrindo os olhos. Como foi essa breve prática para vocês? Bom, deixa eu falar por mim. Eu acho que quando você se concentra e foca em você mesmo, você consegue sentir a sua presença superior, né? Nada pode te desequilibrar no sentido do externo, né? Barulhos, enfim. Então, quando você consegue se concentrar dessa maneira, você fica em si. Isso foi para você nessa experiência? Ótimo. É muito bom fazer isso. Ficar concentrado dessa maneira. Eu gosto muito. Muito bom. Você conseguiu perceber alguma sensação no seu corpo? O que chamou a atenção para você nessa pequena prática? Então, dá para você sentir a presença do seu corpo, né? Tenta usar o eu. Eu senti. Eu senti que eu posso me conectar comigo mesmo. É isso. Tá. Silvia, gostaria de acrescentar o que foi a experiência para você? Comentar alguma coisa? É sempre muito rica, muito grata, porque eu consigo ter uma conexão muito rica com o meu eu superior em todas essas práticas. Menor que seja, por mais breve, menor não, porque é sempre muito rica e expressiva, ela nunca é pequena, mas eu sempre consigo perceber que eu estou em contato com o meu eu sou, o meu eu superior, coisa que ao longo do dia eu não consigo estar presente comigo, com a minha essência, em contato comigo, com o meu eu. Esses breves momentos que são tão ternos, tão únicos, tão, né? Uhum. Ai,
Eu vou longe. Legal. É Você maravilhoso. conseguiu perceber o seu corpo também presente durante a... Sim, respondendo. Uhum. Sim. O meu corpo respondendo ao próprio estímulo, como se ele estivesse automaticamente desligando, respondendo ao processo, porque ele acaba respondendo a isso. A respiração, ela vai propiciando um desligamento, uma liberação do estresse do dia. Ela libera isso. Eu até percebo que é como se eu estivesse girando. Eu tenho até algumas outras sensações. Então, beleza. A gente chama essa prática dos 3 passos, que é uma prática sempre introdutória para a gente fazer essa checagem onde a gente está e como a gente está. E normalmente a gente usa essa imagem da ampulheta porque a gente começa de uma forma mais expansiva, né, como se fosse a parte de cima da ampulheta, onde você checa como você está, que pensamentos, que emoções, que sensações físicas estão presentes. Aí a gente traz essa concentração para a gente usando a respiração como âncora. Então, eu permaneço alguns momentos presente com a minha respiração. E aí depois, novamente, eu expando quais são as sensações no corpo, no ambiente. Né? Então, o uso regular dessa prática, né? Seja em momentos que você escolheu ou em momentos de estresse, né? Ele é como uma pausa, assim, para tirar a gente desse piloto automático, ou que normalmente a gente possa ter uma reação, né? Alguém xingou você, você vai xingar de volta. Não, calma. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? No trânsito e tal. Então, isso é bacana. Então, mindfulness, né? Aqui a gente chama no Brasil de atenção plena ou consciência plena. Tem alguns mitos, né? Não, é um relaxamento. Não, ele não é um relaxamento. Também não tem o objetivo de acalmar ninguém. Pode acontecer, muitas vezes acontece, mas não é o objetivo. Né? O nosso objetivo é estar em contato com a nossa experiência como ela estiver sendo naquele momento. Né? Então, é perceber o que está presente naquele momento. Outra coisa que também não é assim, não vou parar de pensar, né? Todo mundo fala, não, vou meditar, vou fazer uma prática, quero esvaziar a minha mente. Né? A prática de mindfulness não é sobre esse vazio, né? É ao contrário, é até perceber que pensamentos eu estou tendo, né? E se minha mente, se eu estou querendo prestar atenção na respiração e minha mente foi dar uma passeada assim em outros assuntos, eu percebo isso e trago de volta. Então eu vou observar os meus pensamentos, né? E também não é uma disciplina rígida, tem que ficar sem se mexer e super reto, com as pernas em lótus e tal, né? É claro que a imobilidade, ela ajuda a gente ir entrando nesse momento mais de calma, de concentração. Mas se eu estou com um incômodo, eu estou com uma coceira e tal, não tem nenhum problema eu fazer um movimento, desde que ele faça parte da minha prática, né? Então, eu vou coçar, então tá, agora eu vou levantar meu braço e fazer, para sair daquele piloto automático, né? Tem pessoas que às vezes nem percebem que estão se mexendo, né? Então, mexe no cabelo, bate o pé, vira o pé. Não, eu nem me mexi, é muito engraçado. Também a gente fala que não é nenhuma bala de prata, quer dizer, também não é um remédio para tudo. Então, tem muitos benefícios, cada vez mais a ciência estuda, né? Mas existem casos que a gente precisa também ter uma precaução se é o momento ou não de fazer a prática.
E também não é uma prática religiosa dentro desse contexto que a gente faz. Então, a origem, sim, é do budismo, a gente usa muitos dos conceitos, mas desde 1979, o Jon Kabat-Zinn, que é esse senhor hoje, que era jovem na época, teve o insight de trazer essas práticas de mindfulness para fora do contexto religioso. Então, ele era um biólogo molecular da Universidade de Massachusetts e começou a criar esses programas em 8 semanas para ajudar pacientes com estresse e ansiedade e dores crônicas ou doenças crônicas. Então, daí que isso vem se espalhando tanto no âmbito da saúde como da universidade e das pesquisas. Então, a definição que ele nos traz para mindfulness é a consciência que surge quando prestamos atenção com propósito, no momento presente e sem julgamentos. Então, não é só prestar atenção, é também como. As atitudes que a gente usa são extremamente importantes para dizer que eu estou praticando mindfulness. Então, por exemplo, os sem julgamentos, quer dizer, não, já tive um pensamento, estou fazendo errado. Não, ou pensei que eu estou com raiva, então eu sou uma pessoa má. Não, isso tudo é julgamento. Se a gente prestar atenção, a gente está o dia inteiro, né? Gosto, não gosto, quero, não quero, é bom, não é bom, não serve e tal. Então, é um convite para a gente viver um pouco sem essa questão do julgamento, né? Aceitando as coisas como elas são, né? E com curiosidade e com gentileza. Então, são todas um conjunto de atitudes que fazem parte desse convite para quando a gente está fazendo a prática de mindfulness. Então, é muito mais do que meditação. Às vezes, não, vou sentar e meditar. Sim, é uma parte importante, né? Então, é um treino da mente, em estabilizar essa condição da gente estar consciente do que está acontecendo na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso corpo, né? Enquanto elas estão acontecendo. Porque depois é fácil, né? Como a gente fala, depois de terminado é fácil eu perceber alguma coisa. Então, a ideia é a gente ir percebendo o que a gente está fazendo e o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Então, a gente está com essa consciência, com essa atenção. Começando a entender como a mente funciona, a ideia é conseguir fazer essa observação mais imparcial e começar a ver que tipo de reações a gente tem e criar pausas para que a gente possa responder ao invés de reagir. Então, quando eu digo responder, assim, não, eu sei o que está acontecendo e vou ter a resposta que eu quero. Então, a gente usa, vai aprendendo a sair desses comportamentos reativos ou impulsivos através dessa observação, através dessas pausas que a gente coloca. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou fazer de vez em quando as pausas para tirar do mudo, para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Oi, Adele, bem-vinda. Agora vi que chegou mais alguém. Acho que ela não está te ouvindo, hein? Bom, então vamos continuar. Agora é uma brincadeira com vocês. Eu vou contar uma pequena história, então frase a frase.
conforme a frase vai surgindo, vocês vão criando a história dentro da mente. Combinado? Então, primeiro, João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a aula de matemática. Ele estava com medo de não conseguir controlar a turma. Afinal, aquilo não fazia parte das tarefas de um porteiro. Como foi essa história aí para vocês? O que vocês foram percebendo? Eu acho que ele, do jeito que está colocada essa sequência de frases aí, primeiro pensei que ele era um aluno, depois pensei que ele era um professor, depois pensei que ele era um diretor, depois ele se tornou um porteiro, pô. E você acha que isso pode acontecer em outras situações, assim, que você ouve uma coisa e já cria a história na sua cabeça? Isso é o chamado, sem muito viés, é o preconceito, né? De certa forma, que você já rotula, né? Você rotula, de certa forma, os personagens de uma história, né? Uhum. E às vezes pode estar muito errado. Teve algum comentário? Nossa, eu fui na mesma linha. Para mim, ele tinha todas... Ele é super multifacetário. E a gente é assim também ao longo do dia, né? Além de nós termos esses pré-julgamentos, a gente acaba sendo um pouco como ele. Uhum. Então, o convite aqui para vocês no dia a dia, né, como a gente está falando, é prestar atenção no que a sua mente está fazendo, né? Se aquilo que você pensou e concluiu e começou a decidir coisas com base num fato, se aquilo é fato mesmo, né? Se você não se conectou de saber o que realmente está acontecendo. Então, eu adoro essa brincadeirinha aí do João. O João é demais. Ah, Joãozinho, safado. Bom, quando a gente fala de mindfulness, né, a gente pensa sempre numa coisa só mental. Na verdade, a gente fala junto e trabalha muito a questão, principalmente até com as crianças, né, quando a gente fala na escola, de heartfulness, né? Então, o coração e a mente, elas têm que andar juntas, né? Então, na nossa relação com as pessoas, né? Então, só aqui no Ocidente que tem essa separação muito grande entre mente e coração, né? No Sati, no Pali, que é a língua original lá do Buda, existe uma palavra só para mente e coração. Então, não tem essa separação tão grande quando a gente tem aqui, né? Então, aqui a gente precisa aprender ou reaprender que essas duas coisas caminham juntas, né? Que tem um coração aqui em cima e que tem um cérebro aqui embaixo, né? E o corpo é um conjunto disso tudo. Então, quando a gente fala das práticas de mindfulness, a gente tem a questão das práticas formais, né? Que são as meditações que a gente fala de atencionais.
porque eu vou deixando a minha atenção numa âncora que eu escolhi, seja meu corpo, minha respiração, os sons, né? Meditações de compaixão, né, para trabalhar esse lado do heartfulness que a gente falou, quer dizer, deixar o coração presente também, né? E existem práticas informais, que são essa atitude de estar presente nas atividades do cotidiano, né? Em tentar fazer mudança de hábitos para dar plasticidade para o nosso cérebro, né? Para ajudar a gente a sair desse piloto automático e conseguir fazer coisas diferentes. Então, hoje eu vou falar mais sobre esse lado informal, né? Porque o tema era levar para o dia a dia. Mas quando eu pratico, né, é importante eu usar os dois. A prática de, não, agora eu vou sentar 10 minutos ou 15 minutos, ou o tempo que você quiser, com um começo e um fim determinado. E a outra são isso que a gente leva para o dia a dia. Então, uma prática reforça a outra. Tá? Então, eles sugerimos que andem juntos. Então, como você pode praticar mindfulness nas atividades do cotidiano, né? Por exemplo, lavando louça. Geralmente as pessoas não gosto de lavar louça e tal. Eu sou uma dessas, não é minha muita. Mas eu posso usar, não. Você já sentiu, né? Eu estou lavando, aí você sente a textura do prato, se está limpo ou não, com o toque, né? Qual é a intensidade da água, a espuma. Então, se eu estiver concentrado naquilo que eu estou fazendo uma prática informal de mindfulness, né? Ou quando eu vou tomar banho, né? É um ótimo momento também de você curtir aquilo, né? De ser um momento que vai estar te energizando. Então, sentir a água caindo pelo corpo, sentir a temperatura da água, né? O cheiro do shampoo ou do sabonete, né? Mil coisas que eu posso observar no banho e estar ali presente, né? Massagear aqui com a água. E se eu, às vezes, tomo banho pensando em mil outras coisas e tal, eu perdi aquela chance de curtir aquele momento. Por exemplo, guiando também, né? Hoje em dia, muita gente está falando no celular ou ouvindo o rádio e tal, nem olha o que está acontecendo do lado. De repente fala, nossa, surgiu um prédio do meu lado, né? Ou deixa de ver uma árvore florida linda que está no caminho, né? Ou realmente atenção no trânsito, né? De repente surge alguma coisa na frente do seu carro, às vezes pode ser uma bola, né? Aí você breca, né? Porque você imagina que pode ser uma criança, mas você tem que estar atento, né? O quem vem atrás, quem está vindo, o que está acontecendo. Até tomando um chá ou um café, né? Sentindo o aroma, sentindo a temperatura, tudo que eu posso usar da minha experiência nesse momento. Outra coisa que a gente sugere é fazer essas pequenas pausas, né? A gente fez uma pausa um pouco mais longa, estruturada, que é uma das práticas introdutórias de mindfulness, mas eu posso criar essas pausas de checar como eu estou e ver, criar esse momento, né, de transição entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu acordo, em vez de pular já assustado, porque tocou o despertador, deixa eu levantar, né? Deixa eu ver como está meu corpo agora que eu acordei, né? Ou eu sento na beira da cama, ponho meus pés no chão e sinto esse contato, né? Como é
o que eu posso perceber, se o meu pé inteiro está igual, qual a temperatura do chão. Então, é uma grande oportunidade já logo cedo. Tá? Você comanda o seu dia, você começa o seu dia, não deixa o seu dia te engolir logo de manhã. Outro você está de transporte público ou com alguém, também está prestando atenção ao redor, né? O que está acontecendo, ao invés de já estar pensando no compromisso que você vai chegar, né? Curte a viagem, né? A gente não fala, né, que o melhor da viagem é o caminho, né? Então, usar o deslocamento de um lugar a outro para isso. Comer é uma ótima oportunidade. A gente faz isso 3 ou mais vezes por dia, né? Então, em vez de comer no piloto automático, deixa eu ver por que eu coloquei no meu prato aquilo que está lá. Por que eu estou comendo? Eu estou com fome ou é porque está na hora, né? Ou porque alguém colocou na minha frente, né? Que coisas estão no meu prato, as cores, os sabores, e curtir cada garfada, né? Então, esse que nem o menininho tá, né? O garfo e a faca na mão. Outro dia fui fazer uma observação numa praça de alimentação, né? Gente, é assustador, assim, todo mundo comendo, parece na época lá da Revolução Industrial, do Ford, todo mundo fazendo uma coisa atrás da outra. Então, come assim e mexe no celular e tal. Então, põe uma garfada e descansa o garfo, porque se você já está preparando a próxima, você não está mais no momento presente, né? Então, é uma ótima oportunidade. Caminhando. Então, se eu estou na minha mesa de trabalho e vou no banheiro, ou vou numa reunião, ou estou em casa na mesa de jantar e vou para a cozinha, eu posso usar essa caminhada simplesmente para sentir os meus passos, os meus músculos, e não já pensar o que vai estar lá quando eu chegar, né? Faz essas transições como se fosse uma pausa para você. Computador, quem não fica, né? Principalmente quem tem Windows, né? Leva 3 horas para abrir e tal. Então, em vez de começar já a achar ruim, deixa eu fazer uma respiração aqui, deixa eu ver como eu estou me sentindo. Né? Vem para vocês outras ideias de momentos que podem ser de pausa? Sim, outro dia você me fez lembrar, eu estava ouvindo um programa que a Monja Cohen estava comentando a respeito dos instantes que ela tem de pausa. Uhum. E ela há muitos anos ela executa a seguinte prática. Ela faz 3 respirações, né? Inspira pelo nariz e solta pela boca, né? E relaxa o corpo sentada, né? Uhum. Com os olhos fechados de preferência. Isso faz ela retornar ao equilíbrio dela, se porventura ela saiu. E ao invés de ficar xingando no trânsito, então depois que eu ouvi isso, eu passei a tentar fazer dessa maneira, copiá-la, né? E não é que dá certo? Não é que dá certo? Não é que dá certo, é verdade. Pois dá certo. Então, para que estresse, né? Se você pode fazer de outra maneira, né? Outra coisa que eu queria comentar, que você falou um pouco atrás aí, de estar você aqui agora, né? Eu estava andando na rua São Bento outro dia, falando no celular, né? Olhando um texto, carregando a mala. Bom, você sabe o que aconteceu comigo? Não, pisei num buraco e caí, tomei um tombaço na São Bento. Mó vexame. Então, estar no aqui agora equilibrado, né? Por instantes, né? Você pode cometer uma bobagem, né? Exatamente. Fala, Silvia.
Eu acho que eu melhorei bastante. Eu acho, não, eu melhorei bastante. O que eu ainda não consegui parar de procrastinar é no trânsito. Porque no trânsito eu melhorei no seguinte, como você tem que cuidar da energia que você vibra, da sua frequência de todo mundo, então eu mudei o tipo de música que eu ouvia. Então hoje eu escuto músicas muito mais calmas, porque o trânsito é uma loucura. Só que eu peco muito porque eu não consigo apreciar o caminho. Porque como eu trabalho na área comercial, então é o momento em que eu, com ele mesmo, com o próprio Fábio, eu converso com ele no trânsito. É quando eu consigo conversar com as pessoas. Então eu vou melhorar nesse aspecto, porque eu não consigo ser 100% nem comigo, nem com o outro. Eu ainda procrastino, eu ainda não estou presente, nem para mim, nem para o outro, nem para o trânsito, nem para o universo, nem para nada. Mas eu já tenho algumas percepções. Então, quando eu desperto, isso quando eu fiz tive contato com a metafísica, o banho, que é super importante, algumas coisas, não entrar no social, WhatsApp à noite, alguns detalhes, mas outros, nossa senhora, mas aos pouquinhos ainda tô tentando, mas ainda tem que aterrar. Adélia, alguma outra ideia que te veio de como fazer as pausas ou que outra atividade você pode praticar com essa atenção no que você está fazendo? Na verdade, não sei. Eu estava aqui ouvindo vocês falando e eu acabei entrando bem atrasada porque eu cheguei muito tarde do trabalho. E aí eu tô meio que conectando uma coisa a outra ainda. Então, tô aqui anotando, tô aqui olhando as imagens. Mas eu acho que é bem isso que vocês comentaram mesmo, assim, é aproveitar qualquer momento que a gente acha que é um momento bobo, mas que no final das contas a gente pode parar para prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, hoje eu percebo que o nosso dia realmente é tão corrido e a gente tem tanta informação e tem acesso a muita coisa. Tem hora que eu falo, gente, será que eu tô lendo a coisa certa? Será que eu tô parando para prestar atenção se eu tô respirando? Porque às vezes a gente fala, eu falei, não, calma, sabe assim, respira para poder falar. E, então isso eu venho praticando bastante, assim, porque principalmente eu não sei aonde é que a Silvia mora e nem o Fábio, que acho que eu vi que são as duas pessoas, né, que estavam conversando contigo. Acho que a Silvia é de São Paulo, né? Sim. O Fábio também, eu acho. Fábio também. A Alessandra, que é o iPad, sim. Aí eu não sei, ela tá sem som. Tá, mas enfim, a gente que vive em São Paulo, a gente sabe muito bem disso. Então, esse assunto realmente me atraiu exatamente por causa disso. Assim, eu queria entender e ouvir um pouquinho o que é que vocês estariam tratando. Né? Mas estou curtindo, pode seguir aí. Mas eu acho que não é só São Paulo, desculpe. Eu acho que não é só São Paulo. Não. Qualquer cidade média hoje vive nessa rotina débil, entendeu? E qualquer lugar que você vá, por exemplo, Natal, né? Eu tenho parentes em Natal, Rio Grande do Norte, é proporcionalmente igual aqui. Então, o mundo todo está assim, né, Fábio? O mundo está assim. O mundo todo. A realidade humana é desse jeito, em grandes metrópoles, médias metrópoles, enfim. Sim. É que eu comentei de São Paulo. Do Rio. Então a gente tem um representante carioca aqui. Ah, tá. Não, eu só comentei de São Paulo porque a gente percebe isso muito e é bem caótico mesmo. Então, mais nesse sentido, mas é uma realidade do mundo, né? E agora o Rio também tem bastante trânsito. A gente tem que co-criar uma realidade melhor pra gente, né? Com certeza.
Super apoio. Então, vamos lá. Quem mais entrou aqui? Felipe. Tem um outro episódio, Marina, só para contextualizar isso, não sei se vocês sabem a realidade de Tóquio, né? Tóquio poucas pessoas moram em Tóquio, porque o custo de vida em Tóquio é muito caro. Então, as pessoas moram nas redondezas de Tóquio e usam o metrô, trem para se deslocar, como em todo o grande centro. Pela quantidade de gente que se desloca, né? As estações de trem e metrô, principalmente na hora do rush de saída, existem sentinelas, guardas nas estações que empurram as pessoas para dentro do metrô nas grand stations, né? Então, você imagina que loucura que é isso, né? Isso é uma verdadeira lata de sardinha, empurrando as pessoas. Mas a gente estava comentando isso esses dias, eles têm um respeito um pelo outro muito grande. Então, por exemplo, ninguém fica falando no celular dentro do metrô. Né? Nem ouvindo, né? Barulho, exatamente. Sem fome. Então, é um respeito um pelo outro, né? E esses episódios aí que a gente tem visto de assédio, que não é só no Brasil, em vários outros países, pelo que eu ouvi lá também é um pouco mais controlado. Então, vamos prosseguir aqui. Queria só detalhar um pouco a questão que eu já comentei do mindful eating, né? Quer dizer, comer com atenção. Primeira coisa, que serve para outros momentos também, é evitar esse multitasking. Né? A gente tem esse mito de que a gente é mega produtivos e que ótimo que todo mundo faz um monte de coisas, mas o cérebro só faz uma de cada vez. Então, cada vez que eu mudo de uma para outra, eu perco tempo. Né? Então, quando a gente fala que por que a gente aumenta a produtividade? Porque esse segundo, eu estou aqui no computador, aí atendo o celular, aí eu vejo alguém lá, aí eu dou uma olhadinha na outra coisa. Cada vez que você muda, você perde um tempo para se concentrar e de novo. E se eu estou olhando o celular, eu não estou prestando atenção na comida. Então, aquela história que já nossos avós falavam, desliga a TV, né? Senta na mesa e presta atenção na comida. Ou se você estiver com outras pessoas, nas pessoas que estão com você. Né? Então, de que aquele momento seja um momento de nutrição, de ter conversas nutritivas, né? Não é hora de discutir a relação, de falar de coisas e tal. Né? Deixa aquele momento realmente te alimentar. Experimenta sentar, que ele fala, adoro isso, uma mesa de verdade, né? A real table. Né? Então, não é sentado no sofá ou andando e tal. Pelo menos uma vez por dia, né? Faz isso direito. Muita gente de comer na mesa do trabalho, com o computador trabalhando, nem levantou, né? O corpo precisa ficar de pé, o corpo precisa andar até para o sistema linfático funcionar, né? Então, a gente precisa. Faz com o tempo que for necessário. Se você for cozinhar, né, de cozinhar e comer com humor, aquilo vai contagiar, né? Vai a energia para a comida. Lembra, tinha aquela propaganda, acho que era da Sazon, né? Que era com amor, né? Não é o tempero, é o de verdade. Na cultura hindu, por exemplo, não é qualquer um que pode cozinhar, né? É só quem realmente consegue levar boa energia para a comida. Então, alguma coisa a gente pode aproveitar daí. Realmente experimentar o sabor da coisa. Então, de cada coisa que você tem no prato, você consegue perceber o sabor? Não, aqui é o feijão, aqui é a abobrinha e tal. Não é, né? A gente não está comendo uma papa qualquer, né? Uma ração.
né? Vamos fazer aquilo ser comida mesmo. Então, realmente usar a refeição como um momento de atenção. Outra área que a gente pode explorar bastante é na parte de comunicação, né? Como a gente ser mindful, como a gente está atento na relação e na comunicação com os outros. Então, é como se fosse uma meditação em forma de diálogo. Porque a gente não falou que, né, meditar ou estar praticando mindfulness é a gente estar presente com aquilo que está acontecendo com a gente. Então, eu posso praticar isso enquanto eu estou conversando com alguém, né? Então, quando eu estou ouvindo, eu estou escutando de uma forma ativa, eu realmente estou conectado com aquela pessoa com que ela está falando. E de uma forma, né, compassiva, sem julgamento. Eu estou com essa mesma abertura que a gente fala, essa mesma curiosidade em explorar a experiência enquanto eu estou ouvindo. E se eu começo a prestar atenção, que eu já estou planejando, que nem a história lá do João, né? A Silvia me fala alguma coisa, aí eu começo a pensar no que eu vou responder e não presto mais atenção no que a Silvia está falando. Talvez se eu acabasse de escutar que ela fala até o fim, a minha resposta ia mudar, né? Mas não, eu já fechei e paro de ouvir. Então, ouvir é uma coisa. Depois eu vou me preparar para responder. E quando eu for falar, e também de falar com a intenção de não causar dano para o outro, né? Então, essa troca, né? Então, não é só falar, ouvir também de uma forma presente. Enquanto eu estou falando, eu posso aproveitar e ir percebendo quais são as sensações que estão no meu corpo. Né? Por exemplo, um momento que é muito claro, às vezes, se você vai fazer uma palestra, uma apresentação, e você não se sente muito bem falando em público, né? Nossa, será que meu coração está acelerado? Será que a minha mão está suando? Ou se eu estou com outro, nossa, será que eu fiquei bravo? Como veio essa braveza, essa raiva, ou essa dúvida no meu corpo? Então, esse é um momento importante que eu acho que no dia a dia a gente tem oportunidade aí de praticar bastante. Faz sentido isso para vocês? Total. Sim, mãe. Muito. Então, em síntese, comunicação é muito desafiador. Uhum. Em síntese, você está dizendo é foco, né, Marina? Quer dizer, a dispersão te tira do aqui e agora, né? Com certeza. Então, é o foco. Mas isso é um treino, né? A gente era assim quando nasceu. Você olha para as crianças hoje, né? As crianças de 5 a 10 anos, a hiperatividade é assim, ela não consegue ficar 5 minutos fazendo a mesma coisa. É uma loucura isso. Então, é falta de foco total, né? É algo que já parece que já nasceu com elas, né? Veio de berço, né? Impressionante. Então, nem sei como corrigir isso, né? Mas é tentar colocar concentração, foco, né? De alguma maneira. Então, quando a gente fala então esse era no dia a dia. Quando a gente fala dos programas baseados em mindfulness, né, que a gente chama IBM, eu venho do mundo de tecnologia, então quando eu via IBM, eu sempre me remetia à IBM empresa, né? Uma vez, a primeira vez que eu vi em português, que é o IBM, porque em inglês é sempre MBI, né? Mindfulness Based Interventions. Eu falei, nossa,
era um professor meu, eu falei, será que ele fez uma apresentação na IBM? Eu tava, você vê, não estava... E esqueceu isso no slide, né? Depois que eu fui ver o contexto, né? Então, quando a gente falou lá atrás do Jon Kabat-Zinn, o programa que ele desenvolveu sempre tem essas siglas para caracterizar que aquilo pode ser pesquisado, que aquilo pode ser replicado, porque tem um conteúdo certo para cada um dos encontros, com uma intenção muito clara, com um objetivo muito claro. Então, o programa dele é o Mindfulness Based Stress Reduction, então, redução de estresse baseada em mindfulness. Depois de alguns anos, foi desenvolvido, inspirado no MBSR, um programa que é o Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness, né, o MBCT, que a aplicação principal dele era para evitar recaídas de episódios depressivos, né? Então, a maior aplicação. Depois vieram variações para públicos específicos, por exemplo, para pacientes com câncer. Então, existem 2 programas, um que foi baseado no MBSR, que é o MBCR, Mindfulness Based Cancer Recovery, ou um que foi baseado no MBCT, que é o MBCT para câncer. Então, são adaptações para os desafios que as pessoas têm durante o tratamento, ou principalmente depois, né? Porque ela termina, e agora? Né? Precisam recuperar não só o corpo, mas a mente, o estado emocional, né? De tudo que aconteceu, e às vezes até do medo do que tem por vir. O MBRP é prevenção de recaídas, né? Relapse Prevention, que ele pode ser usado para pessoas com alguma dependência, seja de drogas, álcool, cigarro, comida, ou comportamentos compulsivos. Hoje em dia a gente tem vícios novos, né, de tecnologia, de trabalho, cada um... hoje eu vi na CBN, né, que é a maior parte da população que hoje em dia tem algum sintoma de depressão, ansiedade ou de um comportamento aditivo, né, que usa alguma coisa. Então, entre a população normal hoje em dia é maior do que a população que era clinicamente internada na década de 50. Então, hoje em dia, esse é o grande desafio. A Organização Mundial da Saúde coloca que em 2020, as doenças relativas aí à mente, às emoções, vão ser a principal causa aí de baixas, de problemas. E existe um outro novo, que é o MBHP, Promoção da Saúde Baseada em Mindfulness, que é o protocolo desenvolvido na Unifesp, que ele traz elementos do MBSR, do MBCT, de um outro programa que chama Breathworks, que é para dores crônicas. Então, é sempre importante ver que existe um protocolo que está por trás. Então, quando tem essas 8 semanas, a gente vai trabalhar essa atenção, primeiro voltando a reencontrar essa consciência do corpo. Então, é o primeiro exercício que a gente faz. Hoje eu tive uma aluna de manhã, ela, não consigo perceber o meu corpo, né? Então, a gente precisa reintegrar essas coisas. A respiração, os sons, caminhando, fazendo movimentos conscientes, né? Normalmente inspirados em movimentos da yoga. Trabalhar com pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quebra o outro mito, né? Não, vou parar de pensar. Não, talvez a gente crie pequenas pausas e perceba essas pausas entre os pensamentos, mas a gente precisa trabalhar também com os pensamentos, com os sentimentos e emoções.
porque a gente não medita para ficar um bom meditador, a gente quer ter um bem-estar, a gente quer ter uma qualidade de vida melhor. E perceber que o pensamento afeta o meu humor, que afeta a minha emoção, que afeta como eu vou reagir, isso é uma parte importantíssima também dos programas aí de mindfulness. E fechar com essa questão de praticar a compaixão explicitamente, né? As pesquisas mostram que quem pratica mindfulness com regularidade já desenvolve naturalmente essa habilidade compassiva, né? Essa relação com o outro. Mas a gente trabalha isso especialmente dentro dos programas. Alguma dúvida? Comentário? Eu tenho. Fica. O programa, os temas das reuniões, são reuniões semanais? Como é que funciona, Mar? São reuniões semanais, são 8 encontros. Tá. E cada encontro trata de um ponto desse aqui, é isso? Normalmente trata de um ponto, e claro, cada um tem uma intenção por trás, então por isso que tem, né, um embasamento teórico, né? O que é, por que isso, como isso vai servir para mim, como eu funciono em relação a isso, né? Mas é para dar uma ideia das práticas que a gente faz. Entendi. Uhum. Marina, ela é customizada ou as 8 semanas ela é feita em grupo? Existem um programa em grupo, que aí ele segue mais ou menos aquele roteiro, né? Uma daquelas intervenções que eu mostrei no slide anterior. Tá. Ou você pode fazer de forma individual, né? Então, aí a gente vai ver que a base sempre vai ser essa, mas qual é o seu objetivo? Até para ver qual é o melhor programa ou conjunto de práticas para cada caso. Então, por exemplo, além daquilo que a gente tinha falado, né, das populações com algum objetivo específico, ou só de bem-estar, e tem especializações para o mundo corporativo, por exemplo, a liderança consciente, né, Mindful Leadership, que é conquistar a excelência em liderança através de mindfulness. O programa que nasceu dentro do Google, que é Mindfulness com Inteligência Emocional, né, que foi feito... os dois têm livros aqui no Brasil. O da Janice, eu fiz a revisão técnica da tradução e gravei as meditações. Existe o programa para as crianças, né? Então a gente dá esses mesmos conceitos em doses homeopáticas e pequenas para as escolas. É uma delícia, assim, ver desde os toquinhos de 6 anos, assim, até os adolescentes. Na semana passada, eu dei uma entrevista na CBN sobre essa experiência de ter dado um programa com as crianças. Foi bem legal. Para quem se interessar em uma hora fazer um programa, depois eu vou mandar isso para vocês por e-mail. Tem um curso de 4 semanas, né? Eu tenho visto algumas pessoas acabam... Porque ele está tão completo que às vezes as pessoas levam um pouquinho mais, né? Mas está previsto para 4 semanas com videoaulas, também com áudios gravados, material de apoio. Os grupos de 8 semanas, tanto presencial como online. Então, mais ou menos nesse mesmo formato do nosso bate-papo, é o mesmo conteúdo do presencial. Né? Mas São Paulo, às vezes é difícil, alguém está 8 semanas sem viajar, né? Ou tem a questão do trânsito e tal, então pode fazer da onde tiver, e se alguma aula perder, tem a vantagem que essa dá para gravar.
Um workshop exclusivo baseado no programa lá de Mindful Leadership, que vai ser dia 18 de novembro. Então, ele também trabalha muito essa questão da comunicação, que a gente falou, de reflexões sobre os valores da liderança, sobre a influência que a gente pode fazer nos outros. Ou intensivo, né? A gente faz uma imersão e depois, por 8 semanas, recebe um acompanhamento, porque mindfulness é prática, né? Não é porque você viu tudo num dia que aquilo virou mágica. Então, tem que ir praticando, né? Vou deixar mais um espacinho para vocês, para perguntas, comentários. Esse intensivo, 2 e 3 de dezembro, é um fim de semana? É um fim de semana, sábado e domingo de manhã. Vai ser fora de São Paulo? Não, esse vai ser em São Paulo. Ah, é? Eu fiz um fora de São Paulo em agosto. Por isso que eu estou perguntando. Não, esse vai ser em São Paulo. Uhum. É com o mesmo conteúdo, o intensivo é o mesmo conteúdo. Ele não dá para fazer 100% do mesmo conteúdo. Mas é uma imersão também com os principais... Os principais pontos. A gente passa por tudo, né? Mas às vezes no regular, às vezes tem algumas que a gente repete para revisar e tal. Isso no intensivo não dá. Mas aí depois você recebe o mesmo material que o pessoal de 8 semanas. Então, você pode ir fazendo as práticas adicionais. E eu sempre vou estar acompanhando se tiver alguma dúvida. Marina, tem valor de investimento disso? Eu passo por e-mail depois. Tá. E essas práticas, Marina, depois, como elas funcionam? Você nos orienta inicialmente a essas práticas para a gente não ficar perdido? Sim, vai ter no início. No início, exatamente. Para ajudar, tem os áudios gravados. Então, para eu não matar ninguém no início, sabe? Então, as mesmas que a gente faz na aula, tem o áudio gravado para você poder fazer nos outros dias da semana até a próxima aula. E aí, preparando para desmamar, né? Uma hora você pode já fazer sem, né? Mas a gente sempre, de vez em quando, mistura. É bom, às vezes, fazer com áudio, aí você fica sozinho. Então, até para a prática não cair no piloto automático, né? A gente vai variando isso. É importante, porque o cérebro engana, né? Mais uma pergunta. Vai ser no Ilambi? Vai. Tá. Só o de Mindful Leadership, que vai ser num lugar na Chácara Santo Antônio. Tá. Um espaço diferente lá. Sei. Ok. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e espero encontrá-los pessoalmente em breve. Gratidão, eu também espero encontrá-los. Gratidão, Marina, obrigada. Obrigada. Obrigada, Marina. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada, Marina. E desculpa o horário que eu entrei, que eu realmente queria ouvir você falando um pouquinho. Que bom. Depois eu posso mandar o link da gravação, aí você vê o comecinho. Tá bom. Silvia e Fábio, boa noite para vocês também. Boa noite, Adele. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau.